coisas, inclusive trouxe outros fatos diversos, eu preciso conversar um pouco com vocês, prometo ser breve, mas aqui a minha sustentação ela vai ser mais no ponto do que foi falado agora. Tá? Primeiro ponto, aqui muito se questionou em questão de contradição, né? De que falou na delegacia é verdade, e eu preciso explicar para vocês por que a gente faz uma audiência de instrução e julgamento. Justamente porque lá na delegacia o inquérito ele é muito frágil, ele é muito falho. Ali a gente não tem profissionais que garantem ali a segurança. Ali não é oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Ali não tem um promotor de justiça, fiscal da lei, seguindo ali e verificando se todos os atos seguem a legalidade. Porque se fosse assim, o que está falando aqui é válido, para que vai ter audiência? Se já está aqui. Então, justamente, aqui são elementos de informação para quando a gente chegar aqui, a gente ter um norte. E eu vou provar para os senhores quão frágil é o inquérito. Eu confesso para os senhores que eu fiquei com uma dificuldade de saber a data de aniversário da vítima. Eu queria saber essa diferença, eu tive que perguntar para a acusada, porque o processo ele não me trouxe essa informação. Nós temos 3 documentos da polícia e o boletim de atendimento médico que narram datas diferentes. E aqui eu mostro a prova para os senhores. Ó. No boletim de atendimento médico, aqui, ó, paciente 20/9 de 94. Os senhores conseguem enxergar? Aqui, 94. Se quiser, eu vou até aí para mostrar para os senhores. Se eles estão conseguindo enxergar, deixa eu trazer aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que é a data de nascimento, 94, certo? Certo? E agora, eu vou mostrar o laudo. Aqui, nós temos a idade dele. Esse laudo ele foi emitido dia 11/4/2020 e aqui o perito ele faz uma narrativa. Ó. Sexo masculino, cor parda, idade 28 anos. Se a gente fizer uma conta básica aqui, se em 2020 ele tinha 28 anos, obviamente ele nasceu em 82? Então, a gente já tem uma data diversa. E aqui da vítima. Na FAQ da vítima, a gente tem uma nova data. 8/9/91. Então, por isso que a gente não pode levar a ferro e fogo o que é produzido em delegacia. Porque existem várias inconsistências em provas documentais. Então, o que é feito aqui, a gente não pode ter total credibilidade, precisa ser confrontado em juízo. Eu não sei se os senhores já tiveram uma oportunidade de registrar uma ocorrência em delegacia. Às vezes, clientes me contratam para fazer um registro de ocorrência, porque ele chega lá na delegacia, não consegue registrar uma ocorrência, uma mulher que está sofrendo vítima, ela é descreditada numa delegacia. Então, a gente tem esse embate, né? Então, muitas das vezes é um policial que ele está sobrecarregado, está saturado do trabalho, o Estado não remunera bem, ele está insatisfeito, e na hora ali de relatar, ele relata mais ou menos meio porco ali do jeito dele, e eu já vi várias vezes, eu infelizmente já fui bastante roubado aqui em São Gonçalo, e quando eu vou fazer o registro, isso antes de ser advogado, hoje em dia eu já tenho uma noção maior, mas às vezes uma pessoa do povo comum chega naquele clima hostil, ele vai e relata o fato, o policial ele te entrega um palm top, que você vai lá e assina numa canetinha, ele escreve o que você está falando, e você não sabe se ele escreveu de maneira fidedigna o que foi dito. Então, às vezes, algumas inconsistências ocorrem, e isso é normal. Agora, se a gente se ater ao teor da informação, se a gente observar desde o início, desde quando ela relata a primeira fase dela e até o final, é notório uma narrativa de que ele anunciou o término do relacionamento, ela aceitou, ele partiu para cima dela e ela se defendeu. Agora, como foi essa narrativa? Sim, de fato eu concordo com a promotora, a gente tem aqui algumas inconsistências, mas no suprassumo da informação, a narrativa é a mesma. Para mim, uma contradição ela chega e fala que ele foi para cima dela, ela deu uma facada. Aí na polícia, ela chega e fala, não, foi o Pedro, entrou na minha casa e foi lá e deu uma facada nele. Isso é uma contradição. Agora a gente chega num ponto, se foi, eu estava próximo da escada, não, eu estava perto da varanda. São 4 anos, senhores.
São 4 anos da data do fato até hoje. Se eu perguntar para os senhores o que os senhores almoçaram dia 21/4 de 2024, os senhores vão se lembrar? Né? Então, assim, vamos puxar mais para um caso mais traumático. Eu não sei se os senhores já passaram por alguma situação de roubo ou algo do tipo. Eu já fui assaltado ali na BR, estava com meu carro, teve um arrastão, me roubaram. Eu prestei meu depoimento na época. Agora, e tem menos de 4 anos. Se eu for confrontado com o que eu escrevi, eu não vou falar com detalhes o que eu falei naquela época. Então, às vezes, surgem umas nuances. Mas se eu falei que foi 2 bandidos que me assaltaram, um de short e um de blusa, eu acho que eu chego e falo, não, um estava de bermuda e outro estava de boné, mas foram 2 bandidos. Está dentro ali da narrativa. Agora, se eu chego e falo, não, agora foram 7 bandidos, um com fuzil, 2 com pistola, aí sim teve uma contradição ao ponto de ficar totalmente divergente da fala. Então, assim, faz parte do jogo, né? Cada estratégia de cada um a gente utiliza ali dos meios para confrontar o argumento. E percebam, novamente, né, a acusação ela veio em réplica para atacar as circunstâncias. Vocês viram que eu cheguei à bancada, nós chegamos, apresentamos o processo, apresentamos a prova, apresentamos a lei e falei, olha, é com os senhores. Não interessa o que eu acho, não interessa o que a acusação acha, interessa o que a lei manda e a consciência dos senhores. Se os senhores não quiserem seguir a lei, é uma opção dos senhores, né? Mas o que se espera, né, de um julgamento justo é que os senhores respondam o que a lei diz. E foi demonstrado por senhores, sem sombra de dúvidas, que a conduta tudo indica que foi legítima defesa. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que não foi legítima defesa. Certeza com base em quê? Qual é a base probatória que ela afirma que não houve uma legítima defesa? Não tem. Nem eu tenho certeza que ela agiu. Então, aqui não se tem certeza de nada. Aqui nós temos provas, onde os senhores precisam confrontar essas provas e chegar num consenso. Você chegar aqui e falar, eu não acredito. Beleza, uma concepção dessa, como que 4 podem acreditar, 3 não, e a gente vai ter um resultado. 7 podem acreditar, a gente tem um resultado. Então, assim, a concepção de uma pessoa é que ela não acredita. Agora, será que os senhores têm que ser guiados pela concepção dela? Ou ser guiado pelo que foi apresentado pelos senhores, ser guiado pela prova processual, ser guiado pelo que a lei determina. Vejam que eu trouxe diversas posições jurídicas, legais, te mostrei a lei, e em nenhum momento eu fui confrontado. Então, eu estou dizendo a verdade sobre a lei, né? O que a lei diz sobre o direito. Eu não inventei nada sobre o ordenamento jurídico. Então, se a gente for respeitar a lei, né, aqui nesse ponto de vista, a gente fazendo uma análise de criminologia do fato, é totalmente contraditório, diante da conduta dela, a gente alegar, sem sombra de dúvidas, que ela matou ele porque quis. É muito estranho uma pessoa que quer matar Socorro, é contraditório, né? E não teve um motivo aparente para dizer, não, ela fez isso por conta disso. A gente tem dúvidas, tem hipóteses. Então, a todo momento, o que a gente no máximo tem são dúvidas sobre o fato. E o que o direito diz sobre dúvida dos fatos? Só um minuto. Novamente, artigo 386. Eu já li para os senhores o artigo 6º, que ele fala que, inciso 6º, aliás, desculpa, que o juiz deve absolver quando existem circunstâncias que demonstrem a legítima defesa ou se existe fundada dúvida, certo? Agora eu vou ler o inciso 7º, né? Se não existir provas suficientes para a condenação. E aqui eu pergunto para os senhores, existem provas suficientes para provar que ela matou ele porque quis? Não, senhores, isso aqui a gente não tem. Eu me recuso a gente acreditar que existem provas suficientes. Tanto é que foram faladas hipóteses. Porque ela pode ter feito isso. Porque ela pode ter feito isso. Mas não, eu tenho uma gravação que mostra que ele estava dormindo e eu falei, deu uma facada. Até inventaram hipóteses. Então, assim, a gente já fugiu aqui do rito. Então, assim, os senhores têm que se ater às provas. Vamos lá. Quem já brincou de telefone sem fio? Acredito que todos os senhores já brincaram, né? E qual é o resultado? Eu falo, Pedro comeu o pão. Vai chegar lá e vai falar, Pedro assaltou um banco. A gente
quando a gente passa fatos, por pessoas, cada um traz a sua concepção, e aí a gente tem contradições. E ela está sendo julgada porque uma pessoa falou outra coisa que ela não falou. Ah, porque a fulana disse que ela terminou. Cara, ela a todo momento falou que foi o cara que anunciou o acordo, o relacionamento. Então, como que a gente vai falar que ela está mentindo porque o fulano falou que ela disse que ela que terminou o relacionamento? E assim, independente, você vê que a honestidade dela é tão grande, mas independente, se ela falasse que foi ela que defendeu ou não, né, a gente tem que ter as provas. Toda prova testemunhal, ela tem que ser confrontada, como a promotora disse. Então, se a gente confrontar os argumentos, nenhuma prova a gente tem certeza. Nenhuma prova nos dá certeza para condená-la. E o direito penal, como foi dito aqui, ele é uma garantia de qualquer cidadão, senhores. Aqui, nós temos que respeitar as regras do jogo. Aqui, a gente trata de uma coisa muito séria, de liberdade. Então, como foi dito, se eu for julgado num tribunal do júri, porque eu posso ser julgado, eu sempre falo isso, eu tenho uma filhinha. E se alguém fizer alguma coisa com minha filhinha, eu não vou me polir em revidar ali a situação, independente se eu tenho justa agressão ou não, e aí eu venho aqui e trago minhas teses para responder a situação. Então, todo mundo está passível de responder um crime no tribunal do júri. O crime do tribunal do júri, ele é um crime onde envolve sentimentos, emoções. Então, qualquer pessoa, qualquer parente nosso, ele está sujeito a responder um crime no tribunal do júri. Diferente de roubo. Eu jamais me veria roubando alguém. O roubo já é uma questão de caráter, né? Agora, o júri é um crime de emoção, sentimento. Então, pode acontecer. E aí, caso venha sentar nesse plenário, eu espero que o mínimo é que a regra do jogo seja respeitada. É que as leis sejam respeitadas. E acredito que os senhores, na mesma concepção, caso tenha algum parente, caso sente aqui, esperem que pelo menos vocês tenham um julgamento justo. Que pelo menos sejam respeitadas as leis. E aqui, a gente está tentando condenar alguém por hipóteses, por suposições, sem certeza de nada. Criando aqui elucubrações para tentar trazer um raciocínio lógico. E falando em raciocínio lógico, o raciocínio lógico, se a gente for fazer, quem quer matar, dá vários golpes. Quem quer matar, não socorre. Quem quer matar, não leva para o hospital. Quem quer matar, foge. Ela fez alguma coisa dessa? Não. Então, se a gente for pelo raciocínio lógico, nós não temos base sólida para falar que ela cometeu esse crime. E aí eu volto a dizer que, na concepção defensiva, fazendo uma análise do pós-crime, porque, vejam, às vezes a pessoa vem aqui sustentar uma legítima defesa. Eu já fiz caso de uma legítima defesa de 14 facadas. 14 facadas que o cliente deu e foi reconhecida a legítima defesa. Por que foi reconhecida a legítima defesa? Porque essas 14 facadas foram necessárias para repelir a injusta agressão. O cara vinha para cima do cliente, ele dava uma facada e o cara não parava. Ele dava uma facada e o cara não parava. Ele dava uma facada e ele não parava. Só depois da 14ª facada que ele parou. E, por sorte dele, tinha filmagem. E aí, através das imagens, a gente conseguiu demonstrar que ele ainda repelia, ele ainda ofendia a integridade física dele. Porque depois da 14ª facada tinha um vídeo assim que os dois estavam assim. Então ele ainda não tinha sanado a injusta agressão. E aí depois desse momento, ele cai no chão. E quando ele cai no chão, ele não faz mais nada. Então ele seguiu todos os elementos da legítima defesa, como foi lido aqui para os senhores, e os jurados reconheceram a legítima defesa. Nesse caso, ele é mais claro ainda, porque foi um único golpe, senhores. O crime, quando ele é movido por sentimentos, como é sustentado, por resignação dela de não aceitar o término do relacionamento, a pessoa ela perde o controle, ela jamais vai dar uma facada e vai socorrer. Então isso é totalmente contraditório com o que vem sendo argumentado para os senhores. E aí, por essas questões, a defesa entende e acha necessário trazer essa exposição para os senhores. E ainda, na hipótese de dúvida sobre a legítima defesa, deve ser reconhecida. E ainda, o nosso ordenamento jurídico diz que, se houver insuficiência de provas, deve ser reconhecida. E eu pergunto para os senhores, com base em qual prova a gente pode condenar ele? Qual prova dá a certeza que ela cometeu esse crime? Nenhuma. A gente vai condenar ela porque a amiga teve inconsistência no depoimento? E isso vai ser um julgamento justo, senhores? Não.